Nós temos duas formas, ou pelas continhas, ou pelos desenhos. Às vezes eu tenho apenas os vetores, os númerozinhos deles, e eu quero encontrar o vetor resultante apenas fazendo continhas. E aí, como funciona? Temos 3 regrinhas. Mesmo sentido soma. O que quer dizer, professor, mesmo sentido soma? Mesmo sentido soma é o seguinte, imagina que eu tenho um vetor e esse vetor ele tem 3 unidades para a direita e eu quero somar ele com um vetor que tem 2 unidades para a direita. Como eles estão no mesmo sentido, os dois estão para a direita, eu só preciso somar. Então aí eles vão resultar num vetor de 5 unidades para a direita. Mesmo sentido soma, direita com direita, esquerda com esquerda, cima, cima, baixo, baixo. Aí agora, o que acontece se eu tiver sentidos opostos? Por exemplo, eu tenho um vetor que tem 5 unidades para a direita e eu quero somar ele com um vetor que tem 1 unidade para a esquerda. Então, olha só, eles têm sentidos opostos. Sentidos opostos subtrai. Então, 5 para a direita, 1 para a esquerda, eu vou resultar num 4 para a direita. Então, como se eu tivesse dado 5 passos para a direita e dado um passo para a esquerda, aí é a mesma coisa que eu dar apenas 4 passos para a direita. Mesmo sentido soma, sentidos opostos subtrai. E a nossa última, com continhas, é se os vetores estiverem em 90 graus. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui e outro vetor aqui. Um vetor 4 unidades e um aqui com, vou fazer esse com 4 e esse com 3. O nosso vetor resultante vai ser um vetor, e eles estão 90 graus. O nosso vetor resultante vai ser um vetor na diagonal, aqui, né, completo o retângulo, e ele vai ser um vetor na diagonal, e aí eu faço um Pitágoras, 90 graus, né? Tem as Pitágoras mais comuns, que são 3, 4, 5 e 6, 8 e 10, então aqui é 3, 4 e 5, então nosso vetor resultante tem 5 unidades, então mesmo sentido soma, oposto subtrai, 90 graus, Pitágoras. Okay? Então esses são os nossos 3 métodos de adição fazendo continhas. Mesmo sentido soma, sentidos opostos subtrai e 90 graus Pitágoras. Nós queremos fazer uma adição agora pelo método do desenho. Então funciona da seguinte maneira. Nós temos agora 3 vetores. Temos um vetor U para cima, nós queremos somar ele com o vetor V, que é para a direita, e nós queremos somar ele com o vetor W, que é a diagonal. Queremos encontrar qual o vetor resultante. A regrinha é muito simples. Nós vamos colocar onde termina o primeiro vetor, nós vamos colocar o segundo vetor. Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu tenho o vetor U, aí eu coloco onde termina o vetor, aqui na cabecinha dele, eu começo o meu vetor V. E onde termina o vetor V, eu coloco o vetor W. Eu faço uma espécie de trenzinho de vetor. E aí, onde vai ser o meu vetor resultante, o meu vetor soma? Ele vai sair do começo do primeiro e vai até o final do último. Esse é o meu vetor U, esse é o meu vetor V, esse é o meu vetor W, e esse é a soma dos 3. U mais V mais W. E não tem problema a ordem, pessoal. Eu poderia primeiro colocar o vetor U, daí o W deu V, a soma não ia influenciar. A gente ia chegar no mesmo vetor. Por exemplo, ó, vou colocar primeiro o vetor U, daí depois do vetor U eu vou colocar o vetor W, e por último o vetor V, U, W e V. E aí o meu vetor resultante sai aqui e vai até o final. Percebam que ele fica bem parecido. Não ficou igual, não ficou bem igual porque eu fiz no olho aqui, né? Mas ele é para ficar igual. Então, independente da ordem, faz o trenzinho, faz uma retinha que sai do começo do primeiro até o final do último. E essa é a nossa soma de vetores pelo método do desenho, também chamado método do polígono.